Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário para o seu concurso da Magistratura Federal. Hoje, desvendando o edital da sua prova do TRF da segunda região, como vocês podem notar aqui nas informações deste slide inicial. Nós teremos 50 minutos para tratar das peculiaridades da disciplina Direito Tributário no seu concurso. Bem, então vamos falar das questões, vamos falar da previsão da matéria no edital e, sobretudo, do conteúdo programático, né? Para além disso, vou mostrar como que você pode ter acesso à melhor informação de direito tributário aqui no GRAN, assistindo às minhas aulas na matriz Carreiras Jurídicas, que, aliás, dão conta de praticamente todo o conteúdo de direito tributário da sua prova. Então, vai ficar bem organizadinho para você poder aproveitar aí o conteúdo nosso, a nossa matriz de tributário para a sua prova, tá bem? Então, uma alegria estar com vocês. Eu vou abrir aqui os slides para nós começarmos a tratar do tema. Então, vamos lá. Concurso TRF, segunda região, prova da Magistratura Federal, juiz substituto, não é? O nome da nossa aula, desvendando o edital, Direito Tributário, e logo abaixo o meu nome, Eduardo Sabag. Muitos de vocês já estudam comigo aqui no GRAN. Aqui vem um pouquinho do meu currículo para você conhecer muito bem. E aí, logo depois, as informações de início, né? O pontapé inicial para nós tratarmos da nossa temática. Edital de abertura para a realização de concurso público de provas de títulos destinado ao ingresso na carreira da Magistratura Federal da segunda região. É o edital TRF2, número 154 de 2025. Muito bem. Então, como você bem sabe, esta é uma prova que se desdobra em várias fases, né? E a nossa aula, né, a nossa conversa de agora vai se voltar naturalmente para a primeira etapa, né? Em cuja prova teremos o direito tributário ao lado da disciplina direito financeiro. Então não há uma autonomia metodológica no edital. Eles colocaram direito financeiro e direito tributário, né? As duas matérias, digamos, juntas, né? Sendo cobradas em conjunto naquele bloco sobre o qual nós vamos falar em instantes. Então, voltando aqui, você está vendo que na primeira etapa teremos direito tributário mais direito financeiro. E eu mencionava o bloco porque a nossa matéria fará parte do bloco 2, né, da primeira etapa, um bloco que conterá 35 questões, tá bem? 35 questões, relativas a quais matérias? Direito civil, direito processual civil, direito empresarial e as duas, né, as quais eu havia mencionado agorinha, né, direito financeiro e direito tributário. Então, nós temos aí 35 questões. Então, não conseguimos saber com precisão cirúrgica quantas questões serão de direito civil, de direito processual civil, de direito empresarial e de direito tributário / financeiro. O que nós podemos fazer naturalmente, como fazemos aqui diuturnamente no GRAN, né, é acompanhar a banca nesse tipo de concurso, né? Por exemplo, da Magistratura Federal, e nós temos, digamos, uma jurisprudência, né? Não faz muito tempo tivemos aí o concurso do TRF da sexta região, que, aliás, foi realizado pela mesma banca que fará a sua prova. Então, nós temos uma jurisprudência, né? Você olha para a prova e sabe mais ou menos como serão as questões e quantas serão as questões. Naquele concurso, muito a propósito, o bloco, né, de que fez parte o direito tributário, ele veio com 30 questões e a banca pediu 8 questões de tributário, né? Note que o nosso bloco 2 para o seu concurso vem com 35 questões.
Então, 35 testes. Então, eu estou imaginando algo em torno de 8 questões, para não falar um pouquinho mais, né? Mas não temos como precisar isso. Então, a gente pode cravar da seguinte forma, notem aqui embaixo, ó, espera-se, né, em torno de 8 questões de tributário, levando em conta a prova do TRF da 6ª região e tal. No seu caso aqui, TRF da 2ª região. Então tudo são prognósticos que nós podemos fazer sobre a sua prova. Independentemente, né, do número de questões, podemos dizer que haverá um número expressivo de questões de tributário. Você não pode abrir mão da nossa matéria, não é? Perder ali 8 questões no concurso, não tem cabimento, né? Diferentemente, eu poderia dizer acerca do direito financeiro, que a tradição é não pedir muitas questões de financeiro. Então, quando se fala direito financeiro e direito tributário, naturalmente devemos nos preocupar mais com o direito tributário do que com o direito financeiro. Não é nenhum demérito para a matéria, né? Mas é por uma questão de tradição das provas, de conhecimento que nós temos das provas. Então, assim, a ideia é você estudar bem o direito tributário e esperar em torno de 8 questões para o seu concurso. Muito bem. Dito isso, né, agora vamos falar um pouquinho do projeto. Você que já estuda comigo aqui no GRAN, já conhece a minha matriz, né, de direito tributário, que contém mais de 100 horas de direito tributário para todo tipo de concurso, tanto da carreira jurídica quanto da carreira fiscal, e na carreira jurídica albergando todos os editais, procuradorias, magistraturas estaduais, magistraturas federais, área policial. Quer dizer, eu fiz uma matriz para dar conta de todas as provas. Tá bem? Então, estudando comigo, você estará estudando para todo concurso, tá joia? Incluindo o seu. Ah, mas a prova da magistratura federal, ela pede um tributário com uma certa peculiaridade. Não, você vai ter matérias, aulas que foram gravadas e com a profundidade do seu concurso. Não é assim que eu faço uma aula que só vai servir para um tipo de concurso da carreira jurídica. Não, vai dar conta da sua prova. Aliás, muitos testes da magistratura federal são registrados nos meus slides. Então você assiste às minhas aulas, você tem a minha explicação, você tem a doutrina, você tem a jurisprudência e você tem o teste lá no slide para você poder trabalhar. Então, quem não conhece as minhas aulas, fica o convite, vai ser uma alegria tê-la como meus alunos. Quem já conhece já sabe o que eu estou falando. O importante nesse tipo de aula é você saber se a nossa matriz vai dar conta do conteúdo programático. Então, eu separei até por número de aulas aqui para ajudá-lo, Então, os próximos slides, eles vão mostrar o tópico no conteúdo programático e a aula respectiva da nossa matriz, tá? Então, vamos que vamos. O que nós temos? Olha, nós temos aqui desvendando o edital, FGV, TRF 2ª região, conteúdo programático, direito tributário. E aí você vai notar que a organização dos tópicos não corresponde àquela organização do edital. Então, antes, olhe para mim um pouquinho para a gente conversar. Porque se você pegar o edital, você vai ter tópico 1, tópico 2, tópico 3, se eu não me engano, chega até o tópico 20 lá de tributário. E daí, professor Sabag? E daí que, para você estudar o tributário, você não deve necessariamente seguir aquela ordem do edital. Por quê? Você tem que seguir a ordem que o professor indica para você aprender a matéria, não é? Então você vai perceber que aqui eu fiz um arranjo naquele conteúdo. Eu peguei o conteúdo e já mostrei o que você tem que estudar em primeiro lugar, o que você tem que estudar em segundo, terceiro lugar, e indiquei as minhas aulas. Então você, não é porque o tópico é 7 lá no edital que você vai ter que estudar, né, na 7ª ocasião. Não, o tópico 7 pode ser a primeira coisa que você tem que estudar para aprender bem a matéria. Então, não estranhe aqui o meu arranjo, porque ele contempla todos os tópicos do edital, mas na ordem que eu quero que você estude, tá?
que é a ordem de princípios tributários, depois imunidades, depois tributos. Aí você vence a Constituição, aí você vai para o CTN, aí você vai estudar a obrigação tributária, crédito tributário, decadência, prescrição, tem toda uma ordem para você aprender a matéria. Tá joia? Então, aqui você vai perceber esse arranjo que eu fiz no edital, tá? Então, vamos conhecer, olha ali, eu começo com os princípios, ó, eles vão pedir o princípio da legalidade, tipicidade, anualidade, dá para perceber então que eles vão pedir praticamente todos os princípios tributários. Então, você começaria assistindo a minha aula 1, depois 2 a 11, né? E aí você pula para 15 e 16. Aí você esgota os princípios tributários, tá? Bom, eles vão pedir imunidades, professor? Vão pedir imunidades. Veja ali, ó, limitações constitucionais ao poder de tributar, imunidades, são espécies de imunidade. Então pode-se dizer que a minha aula ou as minhas aulas de imunidades darão conta aí do edital. Aulas 12 a 15, depois 17 a 22. Então você percebe que da aula 1 até a 22 você teria esgotado princípios e imunidades. Depois a gente tem qualquer estudo de tributário que a gente considera exitoso, você tem que aprender tributos, depois que estudar princípios e imunidades. Aí veja, eu organizei, ó, o tópico 7, ó, virou a terceira coisa a ser estudada para o seu concurso. Ó. O Sistema Tributário Nacional, repartição das competências, ele trabalha com competências e tudo mais. Então, aqui você tem a menção aos tributos. Então, vou virar aqui um pouquinho o slide, né? Engraçado que aqui, deixa-me ver, não apareceram as aulas, eu acho que acabou na hora da divulgação, mas não se preocupe que eu vou corrigir, aqui eu já vou colocar para vocês as aulas, então, correspondentes ao terceiro tópico. Acho que na hora que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, acabaram não vindo as aulas, mas deixa comigo que eu vou corrigir. Então, assim, todos me olhando, olha, o terceiro tópico é aprender tributos, e aí você vai ter as aulas de tributos atualizadas até, com jurisprudência de 2025 para o seu concurso. Um detalhe, por exemplo, é na matéria taxa, com vários entendimentos que mudaram, né, à luz da jurisprudência mais atualizada, e as nossas aulas, elas são atualizadas e trazem isso para você. Muito bem, então aqui você tem a primeira lâmina, né, que mostra como que nós estamos arrumando o conteúdo programático de tributário do seu edital para o seu estudo, tá bom? Vou virar aqui a página, depois farei a correção, você já vai receber o material corrigido, tá? E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter, agora sim, olha, na verdade, eu entendi ali, ó, houve o quê? Houve aqui as reticências, a última coisinha aqui do slide, ó, e o item ele foi cortado ao meio, então não faltou não, ó, ele está aqui, ó, a indicação das aulas, ó, porque é um item bem gordinho, né? Ó, você tem todos os tributos aqui sendo cobrados, contribuições, nem vou ler o tópico, estou olhando de cima, ó, contribuições, tudo, taxas, então aqui é o que a gente chama de tópico de tributos, então perceba lá embaixo em azul, ó, aulas 23 a 30, incluindo a aula 28.1, que é a novidade do STF quanto à taxa de bombeiro, o entendimento ali de março a abril de 2025. Vejam que as nossas aulas são atualizadas para o seu concurso, né? Depois aulas 39 e a 43, depois aulas 150 a 157, não é? Que são os números das aulas, né? Números das aulas. Se for somar tudo, dá em torno de 100 horas, né? Mas aí você vai pegar pelo número das aulas que o GRAM vai divulgar para você. O mais importante aqui é você perceber que a nossa matriz está dando conta do conteúdo programático e o modo como eu quero que você estude. Então, você pegando a minha aula, seguindo esses tópicos nessa ordem, não na ordem do edital, na minha ordem, você vai ter uma progressão satisfatória e, por que não dizer, exitosa na compreensão da matéria. Então, basicamente até agora, princípios, imunidades e tributos, princípios, imunidades e tributos, que é o que a gente chama de direito tributário na Constituição, ou direito constitucional tributário. Os três tópicos que perfazem o direito tributário na Constituição. No livro são 800 páginas. Tá? Nosso livro tem 1.500, 1.600, é a metade do livro.
Tá bem? Então vale a pena você investir aqui nas nossas aulas, nos nossos slides, que aí você vai estar bem. Precisando fazer uma consulta mais aprofundada, pode consultar o nosso manual da Saraiva e você vai ter essa quantidade grande de matéria lá correspondendo ao direito constitucional tributário. Bom, você vai notar que a partir daqui, o próximo slide vai trazer o direito tributário no CTN, que seria a matéria legislação tributária. Vamos virar? Olha lá. Ainda a gente tem esses dois primeiros tópicos ligados à Constituição, ao imposto residual e imposto extraordinário. Separei as aulas 121 e 122 e um pouquinho de reforma tributária. Olha que interessante, ó, aspectos constitucionais. Então, nas aulas 92 a 96, aulas imperdíveis, você vai assistir a minha análise da reforma tributária à luz da Constituição, que é exatamente o que eles estão pedindo para vocês. Ah, professor, mas eles poderiam pedir diferentemente? Poderiam pedir a Lei Complementar 214, né, que já é um conhecimento mais aprofundado da reforma tributária e que tem estado presente em outro tipo de concurso da área fiscal, que requer um conhecimento de legislação muito mais profundo do que a prova da magistratura federal. Então, para vocês, vai cair reforma tributária? Vai cair. À luz da Constituição? À luz da Constituição, está arrumadinho aqui. E tem aula, professor? Tem aula, aulas 92 a 96. Né? São 2 horinhas de aula para você aí, 92, 93, 94, 2 horinhas e meia, né, de reforma tributária para você curtir, tá? E acertar tudo, tá bom? Agora sim, começando o CTN, ó. Aula de fato gerador, 31 a 34. Aula de obrigação tributária, né, o capítulo, veja lá, muito bem, 35 a 38, tá joia? Muito bem. E aula de responsabilidade tributária, lá no alto, ó, 44 a 51. Essa é a ordem que eu quero que você estude tributário. Né? É a ordem das aulas, é a ordem que você tem que estudar a nossa matéria. Então, repito, estude a Constituição, princípios, imunidades e tributos, vem com reforma tributária, natural, aí vai para o CTN, fato gerador, obrigação tributária e responsabilidade tributária. Fechou? Aí agora nós temos o quê? Nós temos crédito tributário. Então veja ali, ó, vou abrir para você ler comigo. Crédito tributário, aqui você tem o estudo do lançamento. E para estudar lançamento bem, além de saber as modalidades de lançamento, vale a pena você aprender tudo de decadência. Então, veja que neste momento eu quero que você estude lançamento e pegue logo em seguida as aulas de decadência, que é o tópico 15, tá? Ah, professor, e depois que eu estudar lançamento e decadência? Aí você vai para suspensão do crédito tributário, veja lá embaixo. Aí você vai aprender as causas suspensivas, vai estudar as minhas aulas 60 a 63 e logo em seguida a matéria prescrição tributária. Mas, professor, prescrição tributária não é uma causa que extingue o crédito? Exatamente, só que eu recomendo que você estude logo em seguida das causas de suspensão. Tem toda uma metodologia, tem toda uma lógica nisso, tá? Então aqui você está vendo como estudar o direito tributário. Eu até diria que o nosso bate-papo aqui é mais do que desvendando o edital, é como estudar o tributário para o seu concurso e para qualquer outro. Aqui é a sequência das nossas aulas para você aprender a matéria, tá? Continuando, dá para você perceber que o edital ele é completo, ou seja, né, em palavras curtíssimas, vai cair o quê, né, de direito tributário no seu concurso? Tudo, TUDO, tudo. Aliás, dá até uma impressão diferente, vem com direito financeiro, quer dizer, eles vão diminuir, não, pediram tudo de direito tributário, tudo, tá? Então é um conteúdo completo. Tá joia? Então não adianta, eu vou estudar pouco, vão cair poucas questões, como eu disse, olhando para provas da sua banca, para o seu concurso, aliás, magistratura federal, a gente não notou essas poucas questões em blocos muito semelhantes ao seu. O seu 35 questões, o bloco do TRF da 6ª região, foi um bloco de 30 questões e vieram 8 de tributário. Então a gente já tira as conclusões. Eles vão bater pesado, sim, em tributário no seu concurso, que não pode ser diferente. Juiz federal tem que saber tudo de tributário. Né? O seu dia a dia, tá? Então não tem como ser diferente, tá joia? Então vamos lá. Exclusão do crédito tributário,
isenção condicionada, aí você tem as minhas aulas 72 a 75, e finalmente extinção do crédito, menos a matéria decadência, menos a matéria prescrição que você já teria estudado na minha ordem, né? Então veja o tópico 16, aí as causas de extinção, aulas 68 a 71. Depois eles pedem um capítulo garantias e privilégios do crédito, né, que é um capítulo que não costuma cair muito em concursos, pelo menos quando vem no edital, muitas vezes não vem na prova, está aí, a gente tem que tomar muito cuidado com essa matéria, tá? Aula 76 a 79, tá bem? E aí, depois você vai para o capítulo de administração tributária, né? Fiscalização, sigilo fiscal, prestação de informações. A notícia boa é que eles não pediram conhecimento aprofundado de execução fiscal, né? Eu tenho aulas detalhadas da Lei 6.830, né? E que é a Lei das Execuções Fiscais, e no seu concurso eles não pediram, cai mais para as provas das procuradorias, né? Então o meu aluno tem que saber tudo da Lei de Execução Fiscal, são várias aulas de execução fiscal. Então notem que eu não trouxe para você. Eu só trouxe as minhas aulas de dívida ativa e de administração tributária, ou seja, se é que eles pouparam vocês de alguma coisa, eu diria que eles pouparam, né, de execução fiscal e, se eu não me engano, de Simples Nacional, que eu acho que eles não pediram Simples Nacional, vamos confirmar aqui até o fim, né, que também já é uma coisa boa, que é uma lei bastante complexa. A lei do Simples é complexa, e em vários concursos eles vêm com bastante agressividade pedindo conhecimento do Simples Nacional. Eu tenho aulas também, mas não divulguei para vocês. Bom, vamos adiante. Depois o capítulo Fontes, que é um capítulo bem agradável, bem tranquilo para vocês estudarem. As minhas aulas são 131 a 134. E o capítulo Vigência, aplicação e interpretação da legislação tributária, aulas 81 a 91. Professor, então assim, eu estou vendo que são muitas horas de direito tributário, muitas horas, para você dar conta das 8, 9, 10, 7 questões de tributário no seu concurso. Para você dar conta, não adianta você pensar em estudar pouco, tá? Então, praticamente aqui sendo repetitivo, vai cair tudo, né? Pelo menos eles estão querendo pedir tudo, está aqui o edital, e você não vai poder cortar muito a minha matriz. Praticamente são todas as aulas aí que você vai ter que assistir. E aqui está tudo organizadinho para você na ordem que eu quero que você estude, tá? Então, aulas 88 a 91. Bom, o que mais? Aí vem o tópico 20, não é? O que veio? Eu tinha falado de execução fiscal ali, ó. Corrijo, ó, ele vai ter sim execução fiscal no seu concurso. Então, pelo que eu vi até agora, menos o simples apenas, né? Então vamos lá, o tópico 20 lá no topo, ó, processo judicial tributário, todas as ações, né? Você tem uma aula específica de processo judicial, uma aula muito legal, vai curtir muito, a aula 186 a 191, vai aprender tudo aí das ações anti-exacionais, né? E além das ações anti-exacionais, vai aprender tudo de execução fiscal. Ó, aula 170 a 185, né? É bem profunda a minha análise sobre a Lei 6.830. Eu fiz essas aulas, sobretudo para os meus alunos que prestam PGE, né? PGM, e AGU, né? Então eles têm que saber tudo de execução fiscal, e PFN, né? Melhor dizendo. E vocês da Magistratura Federal também foram agraciados aí com essa, agraciados entre aspas, porque veja a quantidade de aulas de execução fiscal, ó, 170 a 185, você tem que estar animada para estudar, para valer, tá? Eu pego a lei, que são mais de 40 artigos, né, e vem dissecando artigo por artigo na LEP. Vale a pena você assistir a essa aula e depois conversa comigo se gostou, se não gostou, para a gente sempre melhorar, né? O que mais? Ó, aí, como não poderia ser diferente, eles vão pedir os impostos em espécie, no detalhamento, né? Então você tem ali o tópico 12, depois que você estudou tudo, eu deixo sempre esse estudo para o final, dos impostos em espécie. Então você tem que saber tudo de imposto federal, não há a menor dúvida, né? Assim, é claro que eles podem fazer uma questão de ICMS, é claro que eles podem fazer uma questão de IPTU,
Claro, IPTU, imposto municipal, ICMS, imposto estadual. Mas a tendência é eles pedirem na sua prova PIS e COFINS, que é a tua vida como juiz federal. A tendência é pedir RPJ. A tendência é pedir IPI, que vai ser a tua vida. Então, não adianta. Você tem que pegar as minhas aulas de impostos federais e arrebentar, tá, para o seu concurso. Tem que saber tanto para a primeira fase quanto para a prova oral, né? E tem que saber tudo de RPJ, de PIS, de COFINS, que é o que eu faço aqui no escritório como advogado tributarista. Você vai fazer do outro lado, né, da mesa como juiz federal. Né, na nossa matéria é isso, é PIS, COFINS, IPI e RPJ. Então, quando eles pedem impostos federais, eles foram muito bem. Lembrando que PIS e COFINS não são impostos, são contribuições, né? Mas aqui só para mostrar para vocês a necessidade de você saber a competência tributária da União, né? Tanto com relação a impostos, todos eles, quanto com relação às contribuições federais, sobretudo PIS e COFINS, né? Então, impostos federais, olha, eles vão pedir tudo sobre o IPI, vão pedir tudo sobre o IOF, tem aulas separadinhas para cada imposto, tá? Ah, professor, eu nunca entendi o IOF, assista às minhas aulas de IOF, tá? Você vai pegar todos os detalhes. Nunca aprendi o imposto de renda, né? Você vai pegar as minhas aulas. E agora, olhando aqui mais atentamente, veja aqui, ó, na segunda linha de baixo para cima, eu falando que não tinha o Simples Nacional no seu concurso. Olha o Simples aqui, ó. Então, eu até vou fazer uma segunda correção aqui, porque vou divulgar para vocês também as aulas do Simples, tá? Então, tem que estudar o Simples Nacional para o seu concurso. Tá aqui, ó, Simples, Imposto de Renda Simples. Então, retificando mais uma vez, né? Eles não deram nenhuma colher de chá para vocês. Estão pedindo todo o conteúdo mesmo para a prova da magistratura federal. Então aqui também vou fazer essa correçãozinha. Imposto de renda pessoa jurídica, aí, legal. O que mais que nós temos? Ó, virando o edital, né? Já estamos quase no fim. Aí 13, impostos estados e do DF. Aí você vai estudar, então, ICMS, são muitas aulas, né? Essas 135 a 149, você está vendo ali no topo, ó, é só de ICMS, para você ter uma ideia. Aulas 101 a 105 dos dois outros impostos estaduais, o ITCMD e o IPVA, né? Depois eles pediram também impostos municípios, né? Você está vendo aí ó, os 3 bloquinhos de aulas, porque são 3 impostos municipais, IPTU, ISS e ITBI, né? Então, o que nós temos aqui, olha? Nós temos, como vocês estão percebendo, né, o conteúdo total da matéria, conteúdo total que tem que ser enfrentado. Agora, vocês vão notar que eu separei dois tópicos do conteúdo para mostrar que não são exatamente pertencentes ao direito tributário. Então vocês não vão ter o tratamento do tópico na minha matriz. Como eu já tratei disso com o GRAN deve providenciar o acesso à informação, né, desses tópicos com outro professor, tá? Então não vai ser comigo. Então fica aí a dica para você, tá bem? Então vamos ver, olha lá. Quando nós temos ilícito tributário, ilícito administrativo tributário, ilícito penal tributário, crimes contra a ordem tributária, a Lei 8.137 alterações, elisão e evasão tributária e planejamento tributário, né? Isso daqui não faz parte exatamente do direito tributário, mas do direito penal tributário. Né, do direito penal tributário. E o planejamento tributário, a gente poderia dizer que tem um pouco de contabilidade tributária, né? Então são tópicos específicos que o curso deverá providenciar, né, para vocês com o enfrentamento do tema por outro professor. Então você não vai ter na minha matriz isso, tá? Eu trabalho com isso no escritório, com direito penal tributário, mas não ensino. Então, possivelmente vai ser um professor da área penal, né, que trabalha com a 8.137, que vai dissecar a lei para vocês e vocês terão condições de enfrentar as questões ali na prova, tá? O que mais que nós temos?
Aí nós temos, olha, o último tópico, que é o tópico do processo administrativo. Mais um ponto que não faz parte exatamente do direito tributário, que faz parte do direito processual, processo civil, né? Então, ou processo tributário, como nós falamos, né? Então você tem o decreto 70235, impugnação, recurso administrativo, consulta fiscal, representação fiscal para fins penais, delegacias da Receita Federal de Julgamento, o CARF, né? Câmara Superior de Recursos Fiscais, requerimento de regime especial. Basicamente, o direito processual é o que nós fazemos no escritório, né? Como advogados, né? Tributaristas, mas o que eles querem são detalhes, né? Da legislação, de repente um prazo, uma particularidade processual. Então, isso também o GRAN já foi alertado para tratar com vocês por meio de uma análise de outro professor, né, que ensinaria aí o direito processual civil, e o nome da matéria mais precisamente é o processo tributário, né? Então, geralmente são professores da área processual civil que conhecem um pouco de tributário e que enfrentam a legislação pertinente, como está aqui o decreto 70235 de 72. Então, o que a gente pode concluir, né, a partir dessa análise? O direito tributário na sua prova é o mais abrangente possível. Num primeiro momento, né, por um lapso, eu havia imaginado que eles não pediriam execução fiscal e nem simples nacional. Concluímos que esses dois tópicos também serão cobrados. Né, também serão cobrados. Não costumam ser em todos os concursos, mas serão no de vocês. Eu até farei as retificações para divulgar o material aqui para vocês nos slides. Então a ideia é vocês estudarem o direito tributário com afinco, sabendo que vocês terão aí 8, 9, 7 questões sobre a matéria. Penso que a prova do TRF da 6ª região, né, por ser a mesma banca, ela vai trazer elementos ilustrativos sobre a densidade da matéria e a agressividade dos tópicos exigidos nas questões. Então vale a pena você estudar pelo que a gente chama jurisprudência de banca, né, sempre olhando para a sua banca e olhando para a sua banca naquele concurso, né, que você procura, que é o concurso para a magistratura federal. E com isso, então, nós encerramos aí a análise do edital, sabendo que o direito tributário estará, né, na primeira fase e poderá estar na prova oral, né, na prova discursiva. Eles têm as sentenças, eles falam que poderão fazer questão discursiva geral. Então, de repente pode vir ali uma questão de tributário, a gente não tem como cravar, né, mas está muito claro no edital, sentença civil, sentença criminal, mas na prova oral vocês serão sim chamados a trabalhar com o direito tributário. Então vale a pena a gente se dedicar à matéria com bastante afinco, tá bem? Dito isso, vamos ver o que eu separei mais para vocês. Nós temos aqui, né, no nosso material, o nosso lema Estude Mais, Estude Sempre. Temos aqui, para quem, né, está me conhecendo agora, se quiser fazer contato comigo e ganhar esse presente, né, qual é o presente? Ó? Se você quiser receber materiais complementares, simulados sobre direito tributário para evolução em seus estudos, envie meu e-mail, material@professorsabag.com.br. Não deixe de identificar a sua turma, porque eu recebo aí cerca de 20 e-mails por dia, né, pedindo esse presente, e muito rapidamente eu respondo, mandando os simulados para vocês. Tá bem? Você que já estuda comigo no Carreira, já fez contato, já recebeu. Você que é aluno novo, aluna nova, são sempre bem-vindos. Se quiserem fazer o contato, irão receber aí os simulados rapidamente para vocês aprimorarem o estudo, tá? O que mais que nós temos? Nós temos aqui no nosso material o nosso manual de tributário da Saraiva, né? 17ª edição. Como eu falei, o livro sempre é uma perspectiva mais sofisticada, né? Enquanto você vai ter aí 20 horas aqui comigo de direito constitucional tributário, por exemplo, você teria 700, 600 páginas no livro. Então, sempre é uma questão complexa, né, para você que é concurseiro, e nós, professores, que conhecemos vocês muito bem e a rotina de vocês, sabemos a dificuldade do livro. Mas está aqui, né, o livro, para quem quiser fazer o estudo, o aprofundamento, o livro nosso é a nossa aula. Ele tem doutrina, tem jurisprudência e tem testes de concurso, que é o que eu chamo de tripé da aprovação. O livro para concurso tem que ter doutrina pesada, jurisprudência atualizadíssima e tem que ter testes de concurso.
Pronto, o nosso manual ele se propõe a fornecer esse conteúdo para vocês. E para quem quiser estudar comigo língua portuguesa, tem minhas obras de português, quem sabe no futuro vocês não estudem comigo português jurídico, né? E português também, a gramática normativa, tem as minhas obras aqui, português para concurso e manual de português jurídico e as minhas redes sociais também para você conhecer o nosso trabalho, tá? Com isso, então, eu encerro a nossa aula de Desvendando o edital do TRF da segunda região. Desejo tudo de bom para vocês, força nos estudos do direito tributário, atenção com a banca e dará tudo certo, tá bem? Um grande abraço, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.